Muito bom dia, galera do Fundamental 2. Esse vídeo está sendo gravado dos alunos do 6º, 7º, 8º e 9º, né, conteúdo de religião. E hoje eu vou começar de um modo diferente, né? Além da meditação, que já foi colocada no grupo de vocês, hoje nós vamos conhecer as 14 pérolas da Índia. São histórias, ensinamentos que eu achei uma aqui que se encaixa como uma luva para os nossos momentos atuais. Antes da gente usar o nosso livro sagrado, é muito interessante a gente refletir também sobre outras culturas e é sempre bom a gente conhecer uma coisa diferente, não é? Então, o nome dessa história que eu vou ler para vocês se chama O Mestre, o Aluno e o Elefante. Prestem bem atenção. No famoso Ashram, lugar onde os mestres ensinavam os alunos, um discípulo muito curioso e atrapalhado perguntou ao professor: "Onde Deus mora?" O mestre respirou fundo e respondeu: "Tudo que existe é Deus." O aluno terminou de ouvir os ensinamentos do professor, levantou-se do chão, abriu a porta da sala e foi-se embora. No caminho para casa, ele foi pensando na frase: "Tudo que existe é Deus." Com a frase ainda ricocheteando em seu cérebro, o aluno viu ao longe um elefante que se aproximava em alta velocidade e começou a falar: "Bom, se o mestre tem razão, eu sou Deus, o elefante também é Deus, portanto não posso temer a mim mesmo." Ele então decidiu que não sairia da trajetória do elefante. O condutor do animal, vendo o aluno parado como um poste no meio do caminho, começou a gritar: "Sai daí! Vai ser atropelado! Sai daí!" O jovem aluno, de olhos arregalados, vendo aquele animal de algumas toneladas se aproximando cada vez mais, repetia baixinho: "Eu sou Deus, ele é Deus e nada vai me acontecer." O condutor ainda gritou o mais alto que pôde, mas não adiantou. O elefante pegou o aluno com a tromba e o jogou longe. Já em casa, recuperando-se de várias fraturas provocadas pelo acidente com o elefante, o aluno recebeu a visita de seu mestre. "Mestre, ainda bem que veio. Isso tudo aconteceu por sua causa. Não me disse que Deus está em tudo que existe?" "Sim, isso é verdade", respondeu o mestre. "Então, se eu sou Deus e o elefante era Deus, por que Deus fez isso consigo mesmo?" perguntou o aluno. O mestre se aproximou da cama e respondeu: "Sim, você é Deus, o elefante era Deus e o condutor que estava em cima dele também era Deus. Por que você não obedeceu a Deus, que gritou tantas vezes para você sair da frente do elefante?" Tia Rosângela, você disse que essa história, o mestre, o aluno e o elefante, tem tudo a ver, né? Deixa eu mostrar as figuras para vocês. O mestre, o aluno e o elefante. E só tem aquela figura que depois é outra história. Eu não posso deixar de falar, né, minha gente? Esse livro é a composição, a pesquisa foi feita pelo William Breman, é aquele que escreveu Até as Princesas Soltam Pum, né? E a ilustradora é Yonit Zimmerman, e essa editora aqui é a Escarlate, tá? O William Breman, ele tem mais de 80 livros publicados, né? Excelente. E aí, o que a gente tem... O que tem a ver com esse momento? Todo momento na televisão tá falando assim: use máscara, lave as mãos, né? Quando chegar em casa, tome banho. Mas tem sempre um que tá se achando que vai ficar na trajetória do elefante, na linha de frente do elefante, e nada vai acontecer com ele. Ele acha que ele é de aço.
puro e que nada vai acontecer com ele, até que acontece. Tem um ditado que os mais antigos diziam assim, que o corajoso morre cedo e o medroso vive mais. Porque o corajoso, ele age por ímpeto, né? Ele não pensa. Já o medroso, ele tem medo, ele vai devagar, né? Assim, não é? Então, a todo momento nós estamos ouvindo, se cuida, cuide-se, né? E a gente percebe que entra no ouvido e sai do outro. Pois às vezes, essas palavras que a gente está escutando todos os dias, a mesma coisa, é Deus dizendo assim, olha, eu estou querendo cuidar de você, lave suas mãos, use álcool em gel, vai sair, use máscara, fique com ela apenas 3 horas, troque. E assim você vai se cuidando e cuidando das outras pessoas também. Deus, eu estava vendo uma palestra de um índio, Ailton Krenak, da tribo dos Krenak, e ele disse o seguinte, esse vírus, ele veio com o endereço certo. Esse vírus, ele não encaixa nos animais. As plantas estão muito bem, obrigada. Os rios estão muito bem, obrigada. Esse vírus, ele veio com o destino certo, o endereço certo, o ser humano. Por que será que veio para o ser humano? O que esse ser tem feito de tão devastador que vem para ele isso? E só agora a gente está podendo parar para analisar o entorno, né? E ver que a gente precisa realmente nos melhorar. Então, a primeira história, eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito e acho que é sensacional. A gente precisa realmente aprender a ouvir as vozes que falam para o nosso bem, né? Se fosse uma besteira, né? Porque eu canso de ouvir e tem hora que me dá até agonia. Às vezes eu vou no mercado, eu vou nos lugares, aí a pessoa fala, isso é besteira, né? Não, o mundo inteiro parou, né? Porque é uma besteira. O mundo inteiro parou, né? Só, às vezes a gente tem que abrir a cabeça das pessoas e ver o que tem dentro. Mas enfim, né? A gente não pode fazer isso. Mas era até interessante ter essa ferramenta, né? Mas enfim. Pessoal, hoje a gente vai continuar falando também do nosso estudo e eu quero adiantar a vocês que hoje vocês vão ficar chocados. Hoje nós vamos passar por uma prova aqui. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte. Bom, deixa eu falar primeiro. A gente parou na aula passada falando sobre quando Abraão recebeu a visita daqueles homens, né? E dizendo que ele só ia ser pai no próximo ano. Pois bem, só para vocês entenderem o contexto, lembra do sobrinho dele, Ló? Se separou dele, né? Se separou dele e foi morar numa cidade chamada Sodoma e Gomorra. E tudo que não prestava estava em Sodoma e Gomorra. Era tanta coisa ruim que, assim, não tinha salvação. Foi igual no dilúvio. Acho que Deus só não mandou água de novo, porque ele já tinha prometido a Noé que não ia mais destruir a humanidade como ele fez. Mas enfim, Sodoma e Gomorra era tão... O índice de maldade era tamanho, né, que Deus não teve outra alternativa senão para salvar Ló e os anjos que estavam lá. Deus teve que destruir a cidade. Tia, conta essa história direito, não estou entendendo nada. Bom, o que aconteceu? Quando Ló se separou, ele foi morar nessa cidade de Sodoma e Gomorra. Só que, como eu falei para vocês, era uma cidade que acontecia tudo de ruim, acontecia lá. E Abraão teve uma conversa com Deus antes, sabendo que o sobrinho dele morava lá. Senhor, bem assim como quem não quer nada. Eu sei que, né, o negócio lá tá pegando fogo, mas se tiver 100 pessoas boas, o Senhor vai poupar 100 pessoas boas? Aí Deus falou assim, tá bom. Se tiver 100 pessoas boas, eu vou poupar 100 pessoas boas, Abraão. Ô Senhor, eu querendo assim, mas e se tiver só 50 pessoas boas? O Senhor vai poupar 50 pessoas boas?
Aí Deus falou assim, tá bom, Abraão, se tiver só 50 pessoas boas, eu vou poupar 50. Senhor, e se só tiver 15 pessoas boas? O Senhor vai poupar essas 15 pessoas boas? Tá certo, Abraão. Se tiver 15 pessoas boas em Sodoma e Gomorra, eu vou poupá-los. O Senhor, e se só tiver 5 pessoas boas, o Senhor vai poupar? Abraão, se tiver 5 pessoas boas, eu vou poupar. Aí Abraão ficou pra lá, pra cá. Senhor, e se só tiver uma pessoa justa? Se tiver apenas uma pessoa justa, eu vou poupar. Mas qual era a preocupação de Abraão? Quem morava lá, que Abraão não gostava? Muito bem, Ló. E aí, olha o que aconteceu. Vamos lá. No capítulo 19. E aí, só para vocês entenderem, Deus mandou 2 anjos para lá para visitar Ló, salvar Ló. Que Deus só encontrou Ló e a família dele lá de Justo. E os anjos foram. Só para vocês entenderem o que aconteceu, tá? Então é Gênesis capítulo 19. Estava anoitecendo quando os 2 anjos chegaram em Sodoma. Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, estou aqui para servi-los. Por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. Só para vocês entenderem, como eu já havia falado antigamente, no outro vídeo, os judeus eles tinham essa maneira de receber os forasteiros, as pessoas, né, de fora, enfim. E ele também percebeu que aqueles homens não eram homens comuns, óbvio, eram anjos. E eles disseram, não, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermentos. E os visitantes jantaram, mas antes que fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. E eles chamaram Ló e perguntaram: Onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui fora para nós, pois queremos abusar deles. Ló saiu para fora para falar com os homens. Ele fechou a porta e disse: Por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Prestem atenção, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui para fora para vocês. Façam o que quiser com elas, porém não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes e eu tenho o dever de protegê-los. Mas eles responderam: Saia da nossa frente. E diziam uns aos outros: Esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Depois virando-se para Ló, disseram: Pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com aqueles hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la. Mas os visitantes pegaram Ló e o puxaram para dentro da casa, os anjos, né? E fecharam a porta. Em seguida, eles fizeram que os homens, tanto os moços como os velhos, que estavam do lado de fora, ficassem cegos e assim não conseguiam encontrar a porta. Então, quando eu digo para vocês que Sodoma e Gomorra era um nível de maldade tão alta, né, que chegava a dar medo, né? 2 anjos chegaram para visitar Ló. E Ló quis que eles fossem para a casa dele. E de tanto insistir, os anjos foram. E sabendo que era de coração, aquela coisa toda, foram. A sorte dos anjos é que eles foram, né? Apesar que eu acho que ia dar ruim para os homens dos malvados de todo jeito. Mas quando eles perceberam que tinham 2 homens diferentes na casa de Ló, eles queriam abusar desses homens. E reparem que não era um só não, era todos da cidade, que a Bíblia fala que eram todos, moços, velhos.
E Ló chegou ao ponto de oferecer as próprias filhas em troca que eles poupassem os visitantes. E eles não quiseram e queriam o que queriam, entrar, invadir, enfim. Até que os anjos colocaram Ló para dentro de casa e deixaram todos eles cegos. Vocês acham que acabou por aí? Não. Então os visitantes disseram a Ló: tem mais gente aqui? Tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que você tiver na cidade e tire-os daqui, agora. Pois nós vamos destruir esse lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso nos mandou aqui para destruir Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com suas filhas. Ele disse: arrume-se depressa. Com os homens que iam casar com suas filhas, ele disse: arrume-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo: arrume-se depressa, pegue sua mulher e suas 2 filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele já estava demorando, os anjos pegaram pela mão de Ló, a sua mulher e suas filhas, e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló: agora corre e salve sua vida, não olhe para trás, nem pare neste vale, fuja para a montanha, senão você vai morrer. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui, a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto, deixe que eu fuja para lá, a fim de salvar minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse: tá bem, concordo. Eu não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena e por isso recebeu o nome de Zoar. Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído e de repente lá do céu o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas 2 cidades e também todo o vale e seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus. Deus o Senhor. Abraão olhou em direção a Sodoma e Gomorra e de todo o vale viu que a terra subia fumaça, como se fosse fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale. Mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. Aqui nós temos muitas coisas para discutir. A primeira delas é que Deus nunca se agradou de destruir a civilização. Isso é fato. Mas a maldade humana era muita, tanto na época do dilúvio, quanto agora em Sodoma e Gomorra. Teve que se destruir com enxofre e sal, tá? E vai muito além de questões sexuais, tá? Porque a maldade o estupro que eles queriam fazer com os anjos era balela com o que já rolava lá, tá? Mas não se respeitava mais ninguém, não se respeitava absolutamente mais nada, não tinha regras, não tinha mais nada. É tanto que a única pessoa que foi salva foi Ló. E eu acho muito interessante quando o anjo fala para ele assim: olha, vai e não olha para trás. E às vezes a gente tem tanta dificuldade de nos lembrar do passado, de esquecer coisas que a gente já fez, né? E às vezes se a gente ficar olhando muito para trás, a gente pode acontecer ficar igual a esposa de Ló, virar estátua de sal, ficar estático, parado, não ter movimento, não ir para lugar nenhum, que é o pior ainda, tá? Eu repito, tá? Essa história de Sodoma e Gomorra vai muito além de questões sexuais, tá? Eu não estou fazendo apologia, não estou falando nem contra nem a favor de homossexualismo aqui, mas
o que a Bíblia fala, o texto está dizendo, é que a maldade era muito grande. E a gota d'água foi a tentativa, né, de abuso dos anjos. Isso é um fato. E aí, além disso, né, a gente tem também aí a questão de obedecer. A gente está falando aqui dessa passagem de obediência, né, de caráter, de manter um bom caráter. Eu acho que acima de tudo, né, o que as escrituras nos ensinam é ter um caráter digno. É não ficar preso ao passado. O passado às vezes nos paralisa, faz a gente ficar como estátua de sal, né? E mais uma vez, aqui como a gente está dizendo, a gente pode trazer obediência para os nossos dias. Quantas pessoas não estão sendo infectadas aí com coronavírus porque não obedecem? Quantas pessoas aí não estão contaminando, né, umas às outras aí porque não escutam, né? Então, hoje, eu vou propor uma atividade diferente, né? Como eu li para vocês antes o texto do Willa, que eu gostei muito, né? Eu quero que vocês escrevam para mim 2 relatos. O que vocês aprenderam da primeira história e o que vocês aprenderam da segunda história. Sendo que da segunda história nós falamos de fé, falamos de obedecer, de não ficar preso ao passado, né? Que acho que são os principais temas aí que a gente precisa bater, tá? E eu quero que vocês escrevam sobre e me mandem no meu privado, tá? Lembra que são 2 atividades hoje, 2, tá? Eu tô olhando aqui que já deu meu tempo, senão vocês não conseguem concluir, tá? Beijo grande e até a próxima aula.